uso insulina há 20 anos, mais ou menos. Hoje estou com 38 anos, mas ultimamente estou com diabetes bem descompensada. MG Artesanatos, 38 anos. Ultimamente você está com a glicemia bem descompensada. Olha só, isso é importante saber, né? E esse saber se você está com a glicemia descompensada me mostra duas coisas. Uma, você está verificando a sua glicemia. Isso já é excelente. Outra, para melhorar, é que se você estiver fazendo as anotações do diário glicêmico, aí você consegue resolver esse problema. Ah, Giovanni, só fazendo a anotação no diário glicêmico eu vou resolver? Não é só isso, mas é a partir das anotações do diário glicêmico, você vai conseguir identificar aonde você está errando. Porque você vai identificar quais são os momentos em que a glicemia está mais elevada. Ah, mas é só então eu verificar a glicemia? Não, você precisa identificar nos 3 pilares do diabetes qual é o pilar que você está deixando de fazer bem feito. Quais são esses pilares, Giovanni? Alimentação, e aí quando entra ali, quando eu falo de alimentação, eu estou falando de contagem de carboidratos. Ah, Giovanni, eu não faço contagem de carboidratos. Então as chances de você ter um controle glicêmico excelente, elas diminuem consideravelmente. Tá? Por quê? Porque se você faz contagem de carboidratos, você aplica insulina para a contagem de carboidratos e você aplica insulina na dose ideal para aquela quantidade de carboidratos que você ingeriu. E aí o seu controle glicêmico melhora. Esse é o primeiro tripé, alimentação, ok? Alimentação saudável. Não estou dizendo que você, com 38 anos de idade, não possa comer outras coisas, dar uma fugidinha aqui, outra ali. Pode, pode. Todo mundo pode. O que não pode é o exagero, tá certo? É o exagero. Se você exagera nisso, transforma essa fugidinha na alimentação uma coisa comum, então o padrão é que você não come direito. E aí a glicemia vai lhe mostrar dessa forma, com o descontrole glicêmico. Segundo pilar do tratamento, doses de insulina. Elas estão adequadas? Você faz doses fixas? Você só faz correção? Você faz correção mais dose fixa? Ou você faz aplicação de insulina para contagem de carboidratos? Tá vendo? Nós temos pilares, tá? Alimentação, atividade física e aplicação de insulina. Qualquer um desses 3 elos, desses 3 pilares, que você não fizer corretamente, a sua glicemia vai te avisar, tá certo? Então, não, Giovanni, a minha glicemia, as minhas doses de insulina, elas estão adequadas. Eu faço contagem de carboidrato e aplico insulina, a minha relação insulina-carboidrato tá ok. Eu me alimento direito, perfeito. Eu como salada, eu como verdura, eu como bastante proteína, eu como pouco carboidrato durante o dia, perfeito. Faz atividade física? Poxa, Giovanni, não. Nesse ponto você me pegou, eu não faço atividade física. Terceiro pilar do tratamento, você quebrou. Qual é a consequência disso? Um controle glicêmico complicado. Ah, Giovanni, mas obrigatoriamente eu tenho que fazer isso? Tem que fazer atividade física. Por quê? Porque a relação, ela é igual, como é que é? É igual o pessoal fala no futebol. A regra é clara. Se você faz atividade física, a musculatura do seu corpo vai consumir, tá? Vai consumir mais glicose que está solta na corrente sanguínea, fazendo com que você aplique menos insulina, diminuindo o padrão glicêmico. Ou seja, a sua glicemia começa a diminuir, a melhorar. Vamos lá, MG Artesanatos. Dose fixa. Você faz atividade física, mesmo assim é alta. Come verdura também. Perfeito. Olha só, como eu falei para você, dos 3 pilares. Você faz atividade física, aparentemente você come relativamente direitinho, por conta você está falando que come verduras. Marcela, legal, Marcela.
Eu estava imaginando que fosse um homem. Até eu estava conversando como se fosse um homem. Que bom que você botou seu nome aí, Marcelo. Marcela, olha só. Dos 3 pilares, 2 você está fazendo direitinho. O terceiro pilar, você deu uma falhada. Qual foi o pilar? Da dose fixa de insulina. Qual é o problema de dose fixa? Primeiro problema da dose fixa. Você não tem uma liberdade alimentar. Não tem liberdade alimentar nenhuma. Você até come o que você quer, mas você você não tem teoricamente essa liberdade de fazer isso. Por quê? Porque quando você pega, cadê minhas canetas de insulina? Não está aqui. Quando você pega a caneta de insulina ou a seringa e faz a aplicação da dose fixa, você está fazendo uma aplicação que não contempla a quantidade de carboidratos que você vai consumir naquele momento. Por exemplo, você acorda e aplica 4 unidades de insulina. Né? De insulina, você usa quais são as insulinas? Se é a dose fixa, você deve estar utilizando o NPH e insulina regular. Normalmente são elas que são utilizadas com dose fixa, não é verdade? Então, se você está fazendo dessa forma, você aplica de manhã 4 unidades. Só que as 4 unidades que você aplicou, será que elas estão contemplando aquele alimento que você está consumindo? Eu acho que não. 99% de chance do que você comeu, aquela insulina ou não foi suficiente ou ela ultrapassou o necessário. E aí você fica com um controle glicêmico assim, ó. Por quê? Porque você aplica a dose fixa. Aí quando chega na hora do almoço, você está com a glicemia alterada, para mais ou para menos. E aí, se você estiver com hiperglicemia, você vai aplicar a insulina para corrigir e vai aplicar mais a dose fixa do almoço. E se for insulina regular, que eu acho que é essa, me fala, ó, NPH e regular. É regular a outra? Se você está usando NPH, 100% de chance, ou melhor, 99% de chance de ser a insulina regular. E aí, você está utilizando 2 tipos de insulina que todas as pessoas que entram para a minha mentoria, onde eu faço acompanhamento de perto, primeira coisa que a gente vai começar a trabalhar é a mudança de insulina. Tá? Existem insulinas que são fornecidas pelo governo, tá? E que são melhores do que a NPH e a insulina regular. Ah, Giovanni, tu vai mudar a minha insulina? Não, eu não vou mudar nada. Quem vai mudar a insulina é o médico que faz o seu acompanhamento. Tá? Eu tenho um vídeo que eu gravei, que se você der uma olhada nas minhas redes sociais, você vai encontrar. O vídeo se chama bem assim, insulina NPH e regular, 4 anos de uso. Será que eu devo mudar? Esse é o nome do vídeo, depois dá uma olhadinha. Eu falo justamente sobre isso, pessoas que estão utilizando insulinas NPH irregular há muito tempo e nunca receberam uma orientação de mudança. Tá? Nunca receberam nenhuma orientação de mudança da insulina. Existem insulinas muito melhores do que a NPH irregular e que são fornecidas pelo governo. Tá? Se você, logicamente, o que você vai identificar no vídeo que eu postei? Você vai identificar também que estas insulinas novas, tá? Elas precisam de um tipo de pessoa utilizando elas. Que tipo de pessoa? Qualquer pessoa pode usar? Eu costumo falar o seguinte, que se você é uma pessoa que não se importa tanto com o tratamento do diabetes tipo 1, tipo assim, deixa a vida me levar, fica com NPH irregular, porque você não vai ter tanta dor de cabeça. Agora, se você se importa com a sua saúde, vamos trabalhar a questão de melhorar as insulinas que você está utilizando. Por quê? O que a gente espera de uma insulina para manter um bom controle glicêmico? A gente espera que ela tenha
dois tipos de ação, tá? No caso da insulina basal, nós vamos utilizar aqui como exemplo a insulina glargina. O que é que nós esperamos da insulina? Da insulina basal? Nós esperamos um pico de ação e que ela se mantenha estável durante 24 horas, sem grandes picos. Tá? A gente quer que ela se mantenha estável. Por quê? Porque se ela se mantiver estável, significa que o risco de você ter uma hipoglicemia enquanto você não está se alimentando, ou quando você está dormindo, o risco de hipoglicemia é menor. Diferente da NPH. A NPH ela vai durar entre torno de 10 a 18 horas. Você tem que aplicar 2 vezes ao dia e às vezes a dose se sobrepõe e a pessoa faz hipoglicemia, sem falar que ela tem picos de ação durante o dia. E aí a pessoa pode ter uma hipoglicemia mais frequente. E se nós pensarmos na insulina regular, ela tem um pico de ação, ela demora para começar a fazer efeito e demora para terminar o efeito dela. Se demora para terminar o efeito, qual é o risco? É o risco de hipoglicemia. A pessoa tem que aplicar insulina e esperar 30 minutos para começar a se alimentar, para esperar o efeito dela começar a agir, para você começar a se alimentar, para poder coincidir a digestão do alimento com a ação da insulina. E aí, controlar tudo isso é complicado, não é verdade? O que você precisa fazer? 2 coisas. Primeiro, ter alguém que acompanhe você adequadamente. Segundo, providenciar trocar essas insulinas. Tá bom? Espero que eu tenha ajudado com essas informações.